Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do verso 5 até o verso 8. Isaías 53, do verso 5 até o verso 8. O título dessa mensagem é: No silêncio é revelado o amor de Deus. Isaías 53, do 5 ao 8, está escrito: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Até aqui. Querido irmão, querida irmã, você já viu aquela imagem no hospital de uma enfermeira com o dedo assim, pedindo em silêncio? Talvez nem todos tenham tido essa oportunidade, mas no meu tempo, tinha isso nos hospitais. Certamente nós estamos acostumados a viver com a presença de barulho. O silêncio, na verdade, não estamos tão acostumados com o silêncio. Escutamos o barulho do carro, escutamos pessoas conversando, melodia de uma música e até aquilo que um smartphone é capaz de reproduzir, e é muita coisa. Imagino que se Jesus estivesse aqui no nosso tempo, ele teria pedido para você desligar o smartphone, desligar a TV e chamaria você para subir no monte, para orar e ficar no silêncio interior, contemplando Deus, tendo esse momento a sós com Ele. Talvez pensássemos nos desafios da pós-modernidade. E na pós-modernidade tudo é relativizado. Mas para nós que já recebemos a graça de Deus, para nós que recebemos o dom da fé, para nós que recebemos a revelação do mistério do Evangelho, nós podemos crer no absoluto. Podemos crer num Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E esse Deus, que criou tudo que existe, se tornou um ser humano. E esse ser humano, Deus, que estava no ventre materno de Maria, teve o seu primeiro contato, vamos dizer assim, sonoro. E qual foi? Escutar os batimentos do coração de Maria. Mas não é apenas o coração de Maria que Jesus escutou. Ele consegue olhar para o nosso coração. Ele consegue perceber nossa alegria e também nossa tristeza. Consegue ver nossas dificuldades. E nos ajuda quando falta fé. Jesus sabe exatamente o porquê nós o buscamos. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, uma multidão foi alimentada e foi saciada a sua fome. Mas Jesus percebeu o que tinha no coração deles, conforme registrado em João capítulo 6, verso 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Em Marcos 6,46, que retrata a mesma passagem, diz que Jesus subiu ao monte para orar.
Jesus sabe exatamente o que tem no nosso coração, quais são os nossos pensamentos e nossas atitudes. O povo conseguiu perceber um sinal. Qual foi aquele sinal? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas não conseguiu identificar o propósito do Messias. Ele não veio a Israel para os libertar da opressão romana. Não. Ele veio para libertá-los do jugo do pecado. Veio para morrer na cruz e perdoar os seus pecados. Por isso, tanto aqui, como na passagem que nós lemos anteriormente, quando o povo glorifica a Deus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e Jesus tinha entrado com uma jumentinha, mostra a humildade do nosso Senhor e o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele não veio para ser proclamado como um rei político. Não. Não foi isso. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A mesma multidão, depois que Jesus tinha orado, os seus discípulos entraram num barco e foram pelo mar. Jesus andou sobre o mar e se encontrou com os discípulos. No dia seguinte, esse mesmo povo foi procurar Jesus. E foi procurar com a intenção de quê? De ser saciado novamente da sua fome. Uma fome material, uma fome física. E Jesus, em João capítulo 6, verso 26 e 27, diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Eis aqui mais um propósito que Jesus queria inculcar na mente dos seus ouvintes. Eles estavam procurando Jesus pela razão errada. Estavam procurando Jesus para satisfazer a sua necessidade física. Mas o que Jesus oferece é algo incomparavelmente maior do que nossas necessidades físicas. O que Ele oferece é vida nele próprio. E Ele é vida e vida eterna. Mas Jesus, muitas pessoas que procuraram Jesus estavam apenas interessados na satisfação de suas necessidades. Mas já falei isso. Durante o ministério de Jesus, não foi apenas dele subir ao monte e ficar sozinho na oração. Não. O ministério de Jesus também foi ensino. O ministério de Jesus foi ensinar acerca do reino de Deus. Ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos como Lázaro, fez cegos enxergarem, aleijados andarem, repreendeu os hipócritas e chamou os pecadores a mudarem as suas vidas. Jesus ensinou a amar a Deus em primeiro lugar e também amar o próximo. E Jesus mostrou o que realmente é esse amor. E ele fez isso de maneira silenciosa. Ele fez isso sem abrir a sua boca. Muitas palavras são ditas simplesmente pelo silêncio. E a maior eloquência ou o maior poder de persuadir um ser humano é o próprio exemplo. Isaías 53, do verso 5 ao verso 8, nós já lemos. Vimos que Jesus foi esse Cordeiro de Deus que não abriu a sua boca para se defender. Não. Ele cumpriu o propósito preconizado pelo Pai. Em Mateus capítulo 27, verso 12 e 14, está escrito: e sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões,
nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo por isto a admirar-se grandemente o governador. Na sua humilhação, Jesus foi o servo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro este, mudo, calado, permaneceu em silêncio, sofreu em silêncio, não abriu a sua boca para pronunciar a sua própria defesa diante de Caifás, diante de Herodes ou até diante de Pilatos. Ele permaneceu como um cordeiro resignado e sem oferecer resistência. Jesus suportou o peso do pecado e o suportou em silêncio quando carregou aquela pesada cruz. Entretanto, o silêncio de Cristo em sua paixão é a voz mais eloquente que o ser humano pode escutar através da ação do Espírito Santo, quando convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por juízo opressor, Jesus foi arrebatado. Aquela ação judicial coercitiva impôs a Jesus um julgamento injusto que o condenou à crucificação. E no silêncio da cruz, quando Jesus estava cravado ali, presos pelos cravos e pelos pés, houve também um silêncio. Muitas pessoas tentam ganhar uma discussão pelo grito, mas não é assim que Deus trabalha. Deus usa o seu Espírito. Deus poderia ter tirado Elias da caverna, mostrando simplesmente o seu poder. E quando nós lemos 1 Reis capítulo 19, 11 e 13, vemos que Deus enviou um vento tão forte que foi capaz de fender os montes e despedaçar pedras. Deus enviou um terremoto, Deus enviou um fogo, mas o Senhor, Deus, não estava em nenhum dessas coisas. Depois Elias ouviu um murmúrio de uma brisa suave e envolveu o seu rosto no manto, saindo e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Simplesmente, uma brisa suave, Deus manifesta também o seu poder. Em Zacarias 4, verso 6, a palavra do Senhor veio a Zorobabel e disse: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A maneira de Deus trabalhar é outra. Não é no grito, mas na ação do seu Espírito, que vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Jesus concluiu a sua missão na cruz, porque estava carregando a nossa transgressão. E justamente lá na cruz, ele percebeu outro silêncio, o silêncio do Pai. Um silêncio absoluto, porque Jesus estava sempre em comunhão com quem? Com Deus. Sempre em comunhão com o Pai. E justamente ali na cruz, ele sentiu-se abandonado. Justamente porque ele estava carregando o meu pecado e o seu pecado, ou o pecado do seu povo, conforme está escrito em Isaías. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na cruz é nos revelado esse grande amor de Deus. Eu pergunto para você, escutamos muitos sons, muito barulho, mas precisamos determinar um tempo
para ficar no silêncio interior e também orar, da mesma forma que Jesus fazia. Ele coordenava as suas ações, chamava os discípulos e ia para o monte para orar, em silêncio, no silêncio interior. E ali ele poderia escutar a voz do seu Pai. Não só ali, porque ele escutava sempre. Precisamos perceber também o som do próximo, que muitas vezes acontece sem palavras. Podemos olhar e ver como está o nosso próximo. E aí sim poderemos exercer o amor ao próximo. Escutar no silêncio o som do coração do outro, do seu irmão. A cada dia precisamos ser transformados para termos esta mesma perspectiva de Jesus. Uma visão de servo, uma visão de não reivindicar aquilo que era dele de direito, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas importava a Jesus entregar-se à igreja para salvá-la, dando a sua vida por ela. Precisamos buscar a Deus no silêncio da oração. Devemos buscar a Cristo não apenas para a satisfação das nossas necessidades, como o povo que foi alimentado por Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes. Não devemos buscar Jesus por aquilo que Ele é capaz de oferecer materialmente, mas precisamos buscá-lo pelo o que Ele é, quem Ele é. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Para termos vida, temos que estar em Cristo, porque Ele nos dá uma vida eterna. Lembre-se que Cristo foi crucificado por causa de nossas transgressões. Sejamos gratos a Deus por seu amor revelado na cruz, no Cordeiro de Deus, na ovelha muda que não abriu a sua boca, que suportou em silêncio o sacrifício da cruz. Se você é absorvido pelas atividades diárias, pelos seus trabalhos, eis uma grande oportunidade que estamos vivendo hoje, para mudarmos e sermos transformados e termos esse tempo de silêncio, esse tempo de oração, esse tempo na presença de Deus. Jesus tinha muitas atividades. Jesus se cansava. Jesus tinha fome. Jesus dormiu cansado num barco quando estava em tempestade, mas ele determinava o que era mais importante para ele. E para você, o que é mais importante? Em primeiro lugar, na nossa vida tem que estar Deus. Então, priorize Deus na sua vida. Determine na sua agenda um horário para ficar em silêncio e se encontrar com o Pai. No silêncio, Deus revela o seu amor. Veja com fé esses momentos de profunda comunhão e adoração. Você e o Pai, numa conversa. Veja pela fé você vencendo o ativismo para sair da loucura do barulho do dia a dia, para contemplar Deus no silêncio. Porque no silêncio da cruz é revelado o amor de Deus. Que possamos, cada dia, perceber que é importante momentos de oração, momento em que deixamos o barulho que nos cerca para ficarmos a sós com Deus. Que Deus abençoe sua vida.